Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e mais uma vez estamos aqui para responder as perguntas de vocês no Alemanizando Responde. E para quem não sabe o que é o Alemanizando Responde, é quando nós respondemos perguntas alemanizadas feitas no nosso Facebook Alemanizado. Então você vai lá no Facebook, clica em curtir, daí você pode fazer sua pergunta nos posts específicos para o Alemanizando Responde. A primeira pergunta é da Maria Meyer e ela pergunta quais são os estereótipos alemães que são verdade. Que a gente veio para a Alemanha e confirmou, puxa, é verdade, os alemães realmente fazem estas coisas que ouvimos falar. Então, acho que um estereótipo bem famoso dos alemães é que eles são pontuais, né? E eles são, pelo menos, muito mais pontuais que os brasileiros, né? Os brasileiros não são famosos pela pontualidade por aí pelo mundo. Os alemães são, e eles realmente são bem pontuais. A gente tem uma amiga alemã que eu tive que rir dela uma vez, porque a gente marcou um almoço meio-dia, vamos supor, né? Aqui em casa. E aí era 11h59, nada acontecendo. Deu meio-dia, o relógio virou e ela tocou na campainha. Ling long! E aí a gente perguntou pra ela, gata, tu tava esperando lá embaixo, né? Não é possível. E ela tava esperando lá embaixo, porque os alemães fazem isso. Eles querem chegar na hora. O pragmatismo alemão, né? Essa mente meio engenheira também é uma coisa que é real. Hashtag eficiência alemã. Eles pensam e até se expressam de uma maneira muito direta. Muitas vezes tu pode, talvez, até interpretar como maneira fria ou grosseira. Às vezes eles estão realmente querendo ser frios e grosseiros. Mas às vezes é só o jeitão, o jeitinho deles assim mesmo. Não é pra te ofender, é só realmente o jeito direto de dizer, olha, o teu penteado tá horroroso, sabe? Uma coisa assim. Não, eles não fazem isso. É com coisas mais práticas. Por exemplo, sei lá, se a gente se atrasa num evento, ao invés de fazer como o brasileiro, que ou ignora porque é normal, ou diz, puxa, que coisa, né? Eu tô te esperando aqui faz um tempo e tal. O alemão chega e diz, a gente marcou pra 6 horas, cadê você? Por que não chegou ainda? E aí, às vezes, eles falam assim, como eu falei mesmo, pode soar grosseiro, mas na verdade é só a eficiência, porque afinal de contas a gente fez uma coisa que não está certa, que é não chegar pontualmente. Os alemães adoram regras, isso é um estereótipo. E é verdade, eles adoram regras, adoram seguir regras, né? Uma coisa bem comum ver as pessoas esperando pra atravessar a rua, esperando o sinal verde, né? Mesmo que não venha carro em um raio de 6 quilômetros. Tá muito dentro da cabeça deles fazer isso. E lembrando que estamos falando de estereótipos, né? Sim. Ou seja, é um estereótipo. Nem todo mundo é assim. É óbvio, né? Sim, claro, mas é bom sempre avisar. Na nossa são 100% experiência, dos as alemães pessoas em são todos os assim, lugares. às vezes as pessoas são assim, em geral as pessoas são assim. Estamos sim generalizando, mas estereótipos funcionam dessa forma. Eu não tenho o que fazer. Agora, até agora a gente falou dos estereótipos que se provaram verdade. Tem um estereótipo que não é verdade, que é aquele estereótipo que todo mundo acha que os alemães na Alemanha são iguais ao Rodrigo, né? No colégio, por exemplo, teu apelido era alemão, né? Porque alemão. é um homem alto, loiro, branco, de olhos claros. E os alemães não são todos assim, gente. Nem todo mundo aqui é loiro, alto, de olhos claros. Os alemães, eles têm, às vezes, a pele mais escura do que a gente esperaria. Eles têm cabelo escuro, eles têm olho escuro, eles têm cabelo até cacheado, às vezes também. Não é todo mundo loiro, de olho verde, com cabelo liso, parecendo o Legolas. Não é assim que funciona. Esse é um estereótipo que não é real. É um país com 80 milhões de pessoas e tem uma variedade genética bem ampla, né? Então, esse estereótipo não existe. O Jardel, Rodrigo, quer saber o que os alemães assistem na TV, tirando, né, notícias e coisas assim, o que mais eles gostam de assistir na televisão? A televisão alemã é meio esquisita, assim, né? A produção é um pouco mais baixa do que a gente tá acostumado, tem umas coisas meio cafona, mas o que eles gostam de ver, inclusive, é um estereótipo, né? Eles adoram ver série policial. Nossa, como gostam de série policial. Tem uma que é mega famosa, que se chama Tatort, significa Cena do Crime. Eles adoram essa série. Essa série é gravada pela Alemanha inteira, tem os episódios em Berlim, tem os episódios em Colônia, daí são crimes diferentes e tudo mais. Inclusive, né, a série da Netflix, o Dark, tem bastante questão policial, né? Eles estão super integrados na história, então alemães precisam fazer coisas com policiais, pelo jeito, sabe? Até o nosso amigo, né, o Alan, Mr. Lupa, ele comentou que na TV italiana passa bastante séries policiais alemãs. Sim, aqui também tem todas aquelas séries de coisas que tem no mundo inteiro, né? Tem The Voice, tem X Factor, eu acho também. Tem o Eurovision, que é o campeonato de música da Europa, né? Então, tem esses reality shows de gente cantando, de gente fazendo coisas que não são só cantar, tipo aquele America's Got Talent. Eu não sei se tem o Germany's Got Talent, eu acho que tem. Tem. E a gente também tem vários inúmeros programas de culinária aqui também, né? Isso é uma coisa que tu liga a TV e fica trocando de canal. Como fazer bolo, milhões como de pessoas fazer bolo cozinhando. e como fazer bolo. É sempre bolo. Como tu gosta de fazer bolo? O tempo todo tá fazendo bolo. Né? Então tem essas coisas meio Masterchef, assim. Eu não sei se tem o Masterchef da Alemanha. Acho que talvez tenha existido em algum momento, né? Caso não tenha ficado claro, a gente não assiste TV aqui, tá? A gente não assistia TV no Brasil
quase. Eu não assistia nunca, o Rodrigo, às vezes. Eu assistia um pouco, mas hoje em dia é tudo Netflix e YouTube. Hoje a nossa TV tá conectada direto com o YouTube e com o Netflix. A gente nem tem contato com a TV. Eu nem sei se a gente tem como ver TV aqui em casa. Tem, mas a gente tem uma recepção digital que demora um tempão pra carregar, assim, que não vale a pena, porque pelo menos na minha parca experiência, a televisão alemã é meio fraquinha, assim. Então eu não faço questão, tô plenamente satisfeito com os streamings aí. Mas a gente também nunca viu muito, então o Rodrigo fica afirmando categoricamente que é ruim, sei lá, hein? Parece ruim, desculpa, se você gosta muito de TV alemã. Uma coisa que tá sempre passando na TV também são documentários, e frequentemente esses documentários são sobre guerra, né? Ou a primeira, ou a segunda, ou a Guerra Fria. Então sempre tá passando documentário sobre esse tipo de coisa. Então é isso que os alemães veem. Documentário, reality shows de cantar, de fazer bolos, coisas de futebol e séries com temas policiais. Basicamente é isso. A Isabela Karen pergunta pra nós se é verdade que torrent é proibido e como se faz pra ver filmes então. Sim, queridos, torrent é proibido no planeta Terra inteirinho se for pra baixar pirataria. Sim. Pirataria é proibida em todo o planeta. Né? Então na Alemanha também é proibido, no Brasil também é proibido. Aí o que acontece O que acontece é que o governo está vigiando o torrent, porque eles conseguem fazer isso. Eles conseguem ter interesse em fazer essas duas coisas, né? Ele está vigiando todas as conexões P2P, que é como funciona o torrent, né? Então, se você estiver baixando não apenas filmes, mas músicas, séries, todas essas coisas que são, né, de direitos autorais de alguém, você pode pagar uma multa gigantesca. Isso é uma coisa que acontece, né? A gente já leu muitas histórias, pessoas dizem, puxa, recebi uma multa de 2.000 euros porque eu baixei um álbum de não sei quem. É pesado o negócio, então realmente não vale a pena arriscar. Pelo menos a gente não arrisca e a gente abandonou o torrent porque não dá. E também porque aqui a gente aprendeu que dá pra viver fazendo as coisas legais, né? A gente assinando todos os métodos de assistir coisas. E só fazendo um adendo antes de explicar como que a gente vê as coisas, a única diferença, então, da Alemanha pro resto do mundo é que aqui tem multas, tá? No resto do mundo também não pode baixar torrent. Aqui tem multa, essa é a diferença. E eu li que não é bem o governo que fica fazendo isso. Eu li que quem faz isso são os advogados das grandes produtoras. Então, eles têm acesso, de alguma forma, ligado ao governo. Claro, né? Mas o governo exatamente não se importa tanto assim. Tanto que se tu baixar por torrent algum programa totalmente lado B, assim, pirata, a produtora que fez não se importa com isso, eles não vão estar indo atrás. Agora, se tu baixar Game of Thrones, por exemplo, vai ter um advogado da HBO que vai estar de olho e aí tu vai receber a multa. Dizem que na multa vem descrito o que tu baixou. É tipo assim, episódio 1 do Game of Thrones, episódio 2 do Game of Thrones. E aí vem um valor pra cada um e tu vai ter que pagar essa multa aí. É complicado. A mensalidade do Netflix é muito mais barata do que ficar lidando com advogado, né? Essa é uma das respostas de como a gente vê filmes, né? Netflix. A gente vai bastante no cinema aqui também. Adoramos. Antes de o filme ter que estar pra torrent, a gente vai no cinema e vê. Pronto. Sim, a gente vê no cinema, a gente adora ir no cinema ver lá no IMAX e tudo mais, né? Tela grande. Também temos Amazon Prime, que é um serviço da Amazon, né? Que existe aqui na Alemanha, que não só as nossas entregas chegam mais rápido, porque a gente é Prime, a gente também tem acesso a várias séries e filmes. Que é uma coisa bem bacana, assim, também tudo já incluso no preço. E mesmo se tiver algum filme bem recente que não tiver incluso no preço, a gente pode pagar a mais pra ver esses filmes. Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui que assiste o Game of Thrones legalmente na Alemanha, comprando pela Amazon e vê meio que, acho que 1 ou 2 dias depois, talvez, ou mesmo no mesmo dia que sai na HBO. Então não precisa piratear, só tem que pagar daí, né? Mas assim funciona o capitalismo, assim funciona a vida. Se alguém tá produzindo conteúdo, alguém tem que pagar por isso, né, gente? E vou dizer pra vocês que, caso vocês não escutem a dica da titia Elícia e do tio Rodrigo, baixem o torrent e levem uma multa, vocês vão precisar pagar essa multa. E pra pagar essa multa, Rodrigo, eles vão precisar de muito dinheiro. É verdade. E para ter esse dinheiro, talvez você tenha que pedir pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pra sua avó rica, mandar o dinheiro pra cá, pra Alemanha. E aí eu tenho uma dica maravilhosa. Qual é a dica, Rodrigo? Existe um serviço online que vai te ajudar, se chama TransferWise. O TransferWise te permite mandar dinheiro aí, vai e vem, Alemanha, Brasil, conexão, essa coisa assim bonita, né? Com taxas baixíssimas. Nós mesmos já usamos o TransferWise várias vezes, ele realmente é muito bom, funciona, chega muito rápido e a gente recomenda. Tá o link na descrição, você pode usar esse link aí já pra conseguir taxa zero no seu primeiro envio. Mais uma vez terminado esse jabá discretíssimo no meio do nosso Alemanizando Responde, a gente tem aqui a próxima pergunta, que é do Sérgio e do Alexander. Ambos têm a mesma dúvida, mais ou menos. Eu vou incorporar as dúvidas de todos juntos nessa aqui. Eles querem saber se os alemães gostam de brasileiros, se os alemães acham que todos os brasileiros gostam de futebol, sabem sambar e vivem na beira da praia tomando caipirinha, e qual é a percepção que os alemães têm dos brasileiros, né? O que os alemães pensam da gente, afinal de contas. E aí? Daí é aquela coisa, né? Nossa percepção a respeito deste assunto. Então não é nenhuma estatística, a gente não tá falando por todo mundo, etc, né? Só pra deixar bem claro. Baseado na nossa vivência, na nossa experiência aqui na Alemanha. Aquela coisa, aquele disclaimer, né? Com os alemães que a gente falou sobre nós sermos brasileiros. Aí a minha percepção é a seguinte, gente. Os alemães, eles têm uma percepção
positiva do Brasil. Eles têm uma percepção que o Brasil é um lugar bonito, com belas praias, com sol, com comida boa, com futebol incrível, com gente bonita, etc. Né? Então eu acho que eles admiram essa questão turística do Brasil, assim, essa questão tropical, né? Porque é aquela coisa, né? O que um não tem, começa, né, a ver no outro, assim. Como... A grama do vizinho sempre é mais verde. Ele começa a ver, nossa, lá que é bom, né? Essas coisas. Então eu acho que realmente os alemães, eles apreciam esse lado do Brasil, né? Essa questão, assim, essa tropicalidade, né? Por mais que a gente seja do Rio Grande do Sul e não tenhamos isso lá, né? Mas aí vem outra questão que os europeus, os gringos em geral, eles nem se dão conta que o Brasil não é inteiro uma praia tropical linda e maravilhosa, que existem cidades como Porto Alegre que nem tem praia, que faz frio, que é outra realidade, né? Eles acham que tudo é uma praia linda, assim, o Brasil é uma praia. E aí, junto com toda essa percepção maravilhosa que eles têm do Brasil, eles também, em geral, têm uma percepção muito boa dos brasileiros, né? Eles já acham que todos os brasileiros são simpáticos, eles acham que nós somos latinos calientes e vamos ser mais calorosos e todo aquele tipo de coisa. Eles têm uma visão muito positiva dos brasileiros, mais uma vez, na nossa experiência, né? As pessoas sempre ficam felizes quando a gente diz que é brasileiro, sempre querem conversar sobre isso, sempre ou já foram pro Brasil, ou conhece alguém que já foi e gostou muito, ou sabe falar português, ou tá aprendendo português, ou gostaria de falar português. É verdade. E a gente é sempre recebido com palavras boas quando a gente fala que é brasileiro, né? Ou com palavras de surpresa, quando as pessoas não estavam esperando que a gente fosse brasileiro por ser muito branco, porque eles sempre esperam que pessoas no Brasil sejam todas negras, né? Quando a gente fala que a gente é brasileiro, alemães e europeus em geral ficam bem surpresos, né? É sempre a mesma história. A gente já passou isso 500 vezes, porque qualquer europeu que a gente se aproxima, eu sou brasileiro. A pessoa fica tipo, nossa, olha só, aquele cara é brasileiro. Não é o que eu esperava. Isso é uma coisa super comum, não só com os alemães, mas com o resto dos europeus também. O Marcos Vinícius fez uma pergunta bem nessa onda também. Ele perguntou se a gente já sofreu algum preconceito por ser brasileiro aqui na Alemanha. A resposta vai ser não, porque eu tô acabando de dizer que a gente tem toda uma recepção positiva. Sim, preconceito no sentido negativo, né? Mas que sofrer preconceito... não sofremos preconceito, é verdade. E também tem aquela questão que nós somos brasileiros. Os europeus não têm por que não gostar de brasileiros, né? A gente não é aquele povo que está sendo discriminado no momento, né? Por exemplo, na Segunda Guerra, os judeus eram discriminados. Sim. Hoje em dia, os inimigos são os muçulmanos. E eu digo inimigos entre aspas gigantes, né? As pessoas que querem odiar alguém, odeiam os muçulmanos. Odiadores, né? Mas ninguém odeia os brasileiros, não tem porquê. Nunca sofremos nada com isso, felizmente. A gente não tem esse problema. Lembrando que essa é a nossa experiência. Então, não levem a nossa experiência para a vida de vocês. É apenas a nossa experiência. O Fábio, Rodrigo, já notou que nós moramos aqui há muitos anos e ele quer saber se nesse tempo a gente conseguiu fazer amizade com os alemães. Sim, claro. Conseguimos fazer amizade com vários alemães. Também fizemos amizades com um monte de brasileiro e também com outras pessoas de outros países, tipo, sei lá, Irlanda, Austrália. Enfim, tem uma variedade de pessoas que a gente conheceu de uma grande variedade de países, inclusive alemães. Vocês têm que lembrar que aqui em Berlim tem gente do mundo inteiro, né? Não tem como a gente focar só nos alemães, né? A gente tem os amigos que aparecem, são nossos amigos, né? Então, realmente a gente tem amigos de várias nacionalidades. A gente tem, sim, amigos alemães. Inclusive, a primeira amiga que a gente fez aqui é aquela que eu contei antes, que bateu na campainha bem na hora, pontualmente. Ela é uma mulher alemã que a gente conheceu simplesmente porque quando a gente veio morar aqui, a gente alugou a casa dela pra morar. Isso faz 4 anos. Até hoje ela é uma grande amiga nossa. Os alemães são, sim, pessoas bem amigáveis. É fácil de fazer amizade, dando o tempo deles, né? Tem que dar o tempo deles se acostumarem com vocês. Não é que nem no Brasil, que tu conhece uma pessoa na praia e já convida pra tomar aquela cerveja em casa e fazer churrasco. Os alemães não vão fazer isso, mas a partir do momento que eles se identificarem, que eles confiarem em vocês, eles vão ser amigos pra vida inteira, né? Então a gente tem vários amigos alemães. Sim, nós também temos vários amigos da Europa e também temos vários amigos do Brasil. Depois a gente faz um mix aí. O outro Fábio, o Fábio Paulinho, ele perguntou sobre como é que são os aniversários. Aniversário estilo alemão. Como é que se canta, né? Como é que os alemães parabéns pra você aniversário. em alemão. Os alemães, eles têm um hábito que eu acho bem engraçado, que tu não pode dar feliz aniversário pra eles antes da data, tá? Ou seja, por exemplo, o meu aniversário é no dia 21 de março. Se no dia 20 de março a gente estiver reunidos para comemorar o meu aniversário, vocês não podem me dar feliz aniversário até a meia-noite, até virar o dia 21. Os alemães não gostam, eles acham bem estranho. Inclusive, eu não sei se tu lembra que a gente foi num aniversário que era de 3 pessoas. Um alemão, uma brasileira e um irlandês. E aí, o aniversário foi no dia do aniversário da brasileira, eu acho, né? A festa. E eu cheguei pro alemão e falei, parabéns, né? Porque afinal de contas era a festa do aniversário dele. E ele falou, mas o meu aniversário não é hoje. Então, assim, eles vivem, né? É meio engraçado, né? Tu vai na festa de aniversário da pessoa, só que tu tem que esperar pra dar parabéns. Tu dá oi, tu chega e tipo, oi, tudo bem? Exatamente. Aí depois, meia-noite, tu fala, parabéns. Hoje é o dia do seu aniversário, parabéns por ter nascido e estar aqui com a gente. Ou nem isso, né? Se a festa for num dia que não cai na meia-noite. Daí tu deixa quieto. Tu deixa quieto, tu dá oi, dá tchau e no dia mesmo tu manda um SMS dizendo feliz aniversário. Né? São
Pequenas diferenças culturais que deixam tudo um charme, um tempero diferente. Aqui na Alemanha, eu acho que os aniversários de pessoas jovens são iguais aos aniversários de pessoas jovens do Brasil também. As pessoas se reúnem num bar e todo mundo uma coisa que a gente junto. ouviu falar, porque não é a nossa experiência, né? Mas que aniversário de criancinhas é bem diferente, né? Os aniversários de criancinhas. Que tem bem menos doces, até porque aqueles não apreciam coisas tão açucaradas. Tem tipo umas cenouras pra crianças comer e tal. E elas ficam fazendo atividades, tá? Mas isso é uma coisa que, né, que a gente não vai se aprofundar porque a gente ouviu de alguém comentar e tal. Não é a nossa vivência, né? Tem uma pergunta aqui totalmente fora do clima desse vídeo. Talvez eu tentei separar perguntas sobre o comportamento dos alemães, né, e tal. Mas essa pergunta é mais sobre o canal mesmo. Então eu vou colocar aqui porque faz parte. É uma pergunta que as pessoas fazem com frequência e é uma coisa que a gente prometeu e não fez. E o Renan quer saber quando vai ser o próximo encontro alemanizando aqui em Berlim. Bom, tem a ver com as amizades. A gente tá falando de amizade. É verdade. Encontro alemanizando são amizades. E o próximo encontro, a gente não tem data, mas eu acho que seria uma boa fazer de primavera, uma coisa assim. Gente, viemos aqui do futuro com um recado muito importante. Sim, nós planejamos um encontro alemanizando pro dia 11 de maio, sexta-feira, às 18 horas, na cervejaria Prater. É um beer garden maravilhoso, onde nós já fizemos encontros e eles foram bem legais. Então, bora de volta pro vídeo. Porque o último encontro foi realmente muito bom. Aí depois ele a gente ficou empolgado, vamos fazer mais um. Só que no final do ano foi, né, uma loucura, essas coisas, né? Daí a gente acabou não tendo tempo, mas acho que agora, início de ano, também tá aquele ritmo um pouco mais tranquilo, dá pra fazer de boas. Vocês bem devem ter notado que quase nem teve vídeo aí nos últimos tempos, porque a gente tá numa correria sem fim. Uma coisa da vida, né? A vida passa, né? E a gente queria que tivesse mais encontros alemanizando. No verão mesmo, no verão passado, lá em 2017. Não deu. Agora, talvez no 2018, a gente tente fazer mais de um no verão. E então, eu vou já pedir pra vocês, né? Convidar vocês a comentar aqui embaixo em qual mês você estará aqui em Berlim, caso você tenha interesse. E aí, a gente tenta fazer um encontro num dia que tiver mais gente aqui, né? Pra não ter só nós dois e um balãozinho na mão, assim. Esperando ninguém chegar, né? Então, a gente quer um encontro bem grande, bem cheio de gente, bem divertido, como foi o último. E esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A gente respondemos aí suas perguntas. Muito obrigado por tê-las enviado. Elas foram enviadas no nosso Facebook. Na descrição do vídeo você vai encontrar não apenas o Facebook, mas também o Twitter, o Instagram, todas essas redes sociais maravilhosas que a gente fica ali conversando com vocês, trocando conteúdo, colocando coisas diferentes, né? E aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. A gente sabe que é muito chato ficar pedindo todas essas coisas, mas é muito importante pro canal. E esse ano é alemanizando hashtag 100 mil. Eu quero aquela placa do YouTube quando acabar esse ano. Então chama os amigos aqui pra me ajudar a ter essa placa. É um sonho que eu tenho. Nunca te pedi nada. Mentira, eu já pedi várias coisas. Acabei de pedir pra se inscrever no canal. Mas então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!